Irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Glória a Deus, por favor, anima aí a pessoa que está do seu lado e fala: Deus te abençoe, irmão. Que bom que você está aqui, é melhor porque você está aqui, aleluia. Glória a Deus, que bom te encontrar aqui. Estava falando com os irmãos ali que eu já estava até com saudade dos irmãos, porque esse tempo todo a gente tem assim ficado tão envolvido, né, com a cidade do Rio Bonito, com o que tem acontecido ali. Os irmãos têm acompanhado e eu quero assim começar mais uma vez agradecendo os irmãos, os voluntários. Deixa eu ver quem foi voluntário aí esses dias, ou aqui ou lá, ajudando aqui na igreja, ajudando lá no Rio Bonito. Nós podemos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos e irmãs. Glória a Deus. Muito bom, gente. Obrigado pelo seu coração, pela sua disposição em servir. E assim, quero dizer a você que está fazendo toda a diferença mesmo. Olha, eu estou assim, olhando para isso com tanta esperança do que Deus vai fazer, já está fazendo, mas o que Deus vai fazer naquele lugar. Sabe, irmãos, por onde eu tenho ido, eu tenho assim sido questionado. Outro dia estava ministrando lá em São Paulo, lá em Maringá. Essa semana ainda estive em Maringá e também lá em São José do Rio Preto. E as pessoas querem saber o que está acontecendo lá, pastor. Como é que as coisas estão lá? E sabe, eu tenho a alegria de responder assim: olha, na verdade foi assim muito pior do que vocês podem ver pela TV ou pela internet. O que a gente vê lá é um cenário pior do que o que a gente vê pela internet. Mas sabe, talvez o que você não está vendo é o que a igreja está fazendo fora dos holofotes. É o que a igreja está se movendo e fazendo ali como voluntário, servindo aquelas pessoas. Irmãos, eu estou assim com expectativas, porque eu estou crendo que nós veremos um grande avivamento surgindo naquele lugar, um grande avivamento, um grande envio de missionários saindo de Rio Bonito do Iguaçu. Eu falava hoje de manhã com os irmãos, dizendo, de repente, irmãos, de repente Rio Bonito, ele apareceu no cenário brasileiro e no cenário até mundial. Essa semana recebi uma ligação de um amigo, pastor em Lausanne, na Suíça, e ele falava, nós estamos aqui olhando para o que está acontecendo e orando pelos irmãos. Inclusive enviou uma ajuda, uma doação para Rio Bonito. Irmãos da Europa, irmãos dos Estados Unidos, enviando ajudas e dizendo, nós estamos vendo o que Deus está fazendo aí, e queremos ajudar e servir. De repente, Rio Bonito aparece no cenário, está todo mundo olhando para cá, está todo mundo observando o que Deus está fazendo. Então, irmãos, eu creio mesmo, olha, que a gente pode ter uma grande expectativa do que Deus vai fazer a partir desse lugar, amém? Nós estamos juntos nisso? Amém, irmãos? Eu quero poder contar com você. Continuamos ainda, o som está ruim demais? Está horrível, né? O que deu aí, irmão? Me ajuda aí, Caleb, é o Caleb que está lá em cima? A gente tem que agradecer esses meninos, porque é tão raro quando dá errado, Caleb. Porque o certo o normal aqui nessa igreja é tudo dar certo. Obrigado, viu, Caleb? E o pessoal que serve aí. Então, de vez em quando dá errado, Caleb, aí a gente olha para você em cima aí na mesa de som, olha lá. Dá uma olhadinha assim, estende a mão para o Caleb e fala, eu te abençoo, Caleb. Te abençoo em nome de Jesus. Você é uma bênção, Caleb. Nem é culpa dele, tadinho. Tá melhor, pessoal? Tá melhorando? No início estava ruim, agora parece que está no início, Caleb. Ajuda a gente aí. Tá, mas vai ficar bom. Eles vão conseguir arrumar. Tá um som assim, Caleb, de lata. Parece que eu estou falando dentro de um latão. Alô, som, Caleb. Testando. Bom, irmãos, eu estou muito empolgado, entusiasmado com o que Deus está fazendo aqui no Rio Bonito, com o que Deus está fazendo no nosso coração, com o que Deus está fazendo através dessa igreja, feliz demais, e nós estamos ainda no mês de novembro, o mês do fogo. Era para a gente estar hoje, assim, no encerramento, né, do nosso congresso incendiário. Está ficando cada vez pior, Caleb. Alô, som, tá ficando... Quer trocar o microfone, Caleb? O que você acha? O que eu faço? Me ajuda aí, pessoal. Falar sem microfone fica melhor, gente? Não, também, né? Tá bom, eu vou falando, Caleb, o que você acha que eu faço? Bom, irmãos, o outro microfone é para trocar? Mas tá ficando bom, não tá? Tá melhor?
Tá tudo, acho que vai ser ruim igual, Marquinhos. Obrigado. É assim mesmo, programa ao vivo. Bom, irmãos, essa semana toda eu ficava assim, puxa, quinta-feira era para a gente estar ouvindo o pastor Josué Gonçalves, abertura do Incendiários. Aí sexta-feira eu dizia, uau, era para a gente estar agora ouvindo o Danilo Figueira, era para a gente estar curtindo assim, e eu não sei você, mas eu fiquei criando todo o cenário, né, como se tivesse mesmo acontecendo Incendiários. E eu quero assim dar uma explicação para os irmãos. Sabe, irmãos, a gente tinha muita convicção de que a gente deveria continuar com o Congresso Incendiários. Conversamos e pensamos, não, acho até que não vai atrapalhar as ações do Rio Bonito, porque pelo menos a gente levanta mais oferta, mais recursos. A gente tinha uma ideia de levar um pessoal para evangelizar lá no Rio Bonito também. Mas o que aconteceu, irmãos, foi que de repente, um dia eu estava ali orando e pedindo a Deus clareza sobre isso. E Deus fala com a gente, amém? E Ele fala do jeito dele. E quando terminei de orar, eu recebi uma ligação. E era uma ligação de uma pessoa de um hotel aqui da nossa cidade. E ele falou, pastor, está tudo certo para os incendiários? Eu falei, está tudo certo, acho que está. Ele falou, não, só para confirmar, porque o hotel está lotado de bombeiros, defesa civil, policiais, e para acontecer o incendiários, nós vamos assim pedir para esse povo todo sair do hotel, para o pessoal do incendiários ocupar o lugar, porque está completamente lotado por incendiários também. Quando ele falou isso, eu falei, bom, aí já começa a mudar o quadro. Acho que já é uma questão de testemunho. Então nós oramos, reunimos com os pastores, o máximo de pastores que a gente conseguiu, reunimos com o pessoal que organiza os incendiários, e entendemos então em Deus que seria melhor que a gente transferisse os incendiários para fevereiro. E claro, irmãos, é um grande transtorno, tem passagem aérea, tem muita coisa que envolve a logística disso, especialmente também a agenda dos preletores, porque a gente queria transferir, mas queria continuar com os mesmos preletores. E sabe, irmão, Deus é tão bom que a gente conseguiu dar um ótimo testemunho com a nossa comunidade em relação a tudo isso. Já pensou que feio seria as pessoas pedindo para os bombeiros, a defesa civil, sair do hotel porque a gente queria fazer um congresso, não ia ficar bonito. Demos um ótimo testemunho. E melhor ainda, todos os preletores, olha como é difícil a agenda desses homens, todos eles disseram, não, pastor, nós queremos estar aí. E em fevereiro, no carnaval, nós teremos o Congresso Incendiários, que vai ser ainda melhor, amém? Vai ser ainda mais poderoso. E todos eles confirmaram, inclusive ali os músicos, dizendo, nós estaremos aí, tá bom? Então você, que ainda não tinha assim se preparado para participar, ou talvez não poderia participar nessa data, agora você vai poder participar. Novembro é o mês do fogo, e aí a gente vai lançar o fevereiro, o mês do fogo também, tá bom? Então, em vez de negócio de carnaval, nós vamos ter mais um mês de fogo aí, para queimar o seu coração. Bom, eu estou dando sequência aqui, na nossa série de novembro, o mês do fogo. Tivemos aí tantas ministrações poderosas, soube que semana passada a pastora Giovana quebrou tudo aí, deu uma palavra poderosa. E eu quero dar sequência, hoje é a penúltima mensagem, porque domingo que vem, ainda é dia 30 de novembro, e nós então teremos a última mensagem, que será o encerramento, falando sobre fogo. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. O som ficou bom, pessoal? Aí, agora a gente pode aplaudir o Caleb? Podemos, gente? Glória a Deus, Caleb. Muito bom. Caleb e equipe, né? Lucas capítulo 24. Deixa eu ler com você esse texto aqui tão poderoso. Bom, capítulo 24. Eu quero só que você perceba uma coisa aqui no verso 1. Verso 1 diz assim, ó. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã,
Então, preste atenção. Que dia que está acontecendo essa cena que a Bíblia descreve para nós? No primeiro dia da semana. Então, ele está falando do domingo, tá bom? O primeiro dia da semana é o domingo. E ele conta aqui essa cena, falando que as mulheres foram até o sepulcro. Você conhece a história? A Maria Madalena, a Joana, aquelas mulheres todas foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, depois contaram para os discípulos, Pedro e João correm até lá. Que dia é que está acontecendo? O primeiro dia da semana, é o domingo. Bom, agora no verso 13, começa a história, que é a história da nossa mensagem aqui hoje. E a história começa assim: e eis que 2 deles foram naquele mesmo dia. Que mesmo dia está falando aqui? O domingo, tá bom? O verso 13 localiza a gente no dia, porque é importante o dia aqui que acontece essa cena dos caminhantes de Emaús. Então o verso 13 diz que eles foram no mesmo dia, naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús. Sabe o que significa Emaús? Emaús significa banho quente, ou lugar de águas termais. É um lugar confortável. Quem não gosta de uma água quentinha, uma água morninha, não é verdade? Então, Emaús é o lugar do confortável. Eles estão indo para Emaús, só tem um problema. Emaús fica a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E eles iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os seus olhos estavam impedidos para que eles não reconhecessem Jesus. Então Jesus disse para eles: o que é que vocês estão conversando? Que palavras são essas que vocês falam? E por que vocês estão tristes? Então um deles, cujo nome, a gente só sabe o nome de um, eram 2, mas a Bíblia fala só de um, e o nome desse é Cleopas. Ele respondeu e disse: olha como é que ele é grosseiro com Jesus. Ele falou: você é o único estrangeiro em Jerusalém e você não sabe do que está acontecendo aqui nesses dias? E aí Jesus então vai puxar assunto com eles. Ele está percebendo que eles estão chateados, estão tristes. Jesus vai fazer uma terapia com os meninos. Fala: não, me fala mais daquilo que está te deixando triste. Quais coisas? E eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Eu acho engraçado. Eles estão falando para Jesus, de Jesus, como se ele não estivesse ali. A respeito de Jesus de Nazaré. Se eu sou Jesus, eu falo: de mim que você está falando? É comigo? Estou aqui. Mas eles continuam: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso, em feitos e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos no passado. Ele está dizendo: eu já esperei e não espero mais, que fosse ele quem havia de remir Israel. Todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres, sabe? Umas mulheres aí, meio doidas, de nossa companhia, elas nos surpreenderam. De madrugada elas foram até o sepulcro, elas não acharam o corpo, e elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que diziam que ele estava vivo. É claro que também tiveram alguns que foram para o sepulcro, e acharam também como as mulheres, e disseram que ele não estava lá. Então Jesus interrompe a conversa e fala: tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha o tamanho do sermão que Jesus prega aqui. De Moisés, Pentateuco, ele prega todo o Pentateuco, e depois ele explica os profetas, e a Bíblia diz que ele fala de todos os profetas e toda a Escritura, e ele foi ministrando. Irmãos, imagina o tamanho desse sermão, todo o Pentateuco. Depois ele fala dos profetas maiores, depois ele fala dos menores. Ele dá assim um sermão enorme nesses meninos. Então, aproximando-se à aldeia, para onde eles iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Ele disse: é aqui que vocês iam ficar? Pode ficar.
eu estou indo para lá. Mas eles o constrangeram dizendo, fica Jesus, fica por favor, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado à mesa, ele tomou o pão, o abençoou e partiu, e deu a eles, e seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E eles então disseram um para o outro, não ardia no nosso coração, enquanto ele falava conosco pelo caminho, enquanto ele nos abria as Escrituras. E na mesma hora, levantaram-se, retornaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos e os que estavam com ele. E eles disseram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. Amém, irmãos? Leitura longa, mas ela é necessária. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, nós reconhecemos sua presença aqui e reconhecemos, ó Deus, que o Senhor sempre tem algo novo para nós, algo fresco. E nessa noite nós te pedimos, ministra o nosso coração, fala conosco de um jeito assim, que não haja dúvidas de que é o Senhor mesmo falando conosco. E nesse mês do fogo, o Senhor liberou uma unção especial. Nós queremos queimar, nós queremos ser incendiados, nós queremos ser intensos, nós queremos ser gente cheia do fogo. Livra-nos da mordidão. E pela tua palavra agora queima no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, domingo passado eu estive ministrando na nossa igreja em Rio Bonito do Iguaçu. Foi o primeiro culto, depois que aconteceu a tragédia, nós cobrimos lá o local, os irmãos que foram lá viram, já está com forro, som funcionando, elétrica boa, graças a você, graças a Deus, é claro, mas assim, está tudo muito legal. Mas domingo passado eu estive lá conversando com eles assim e compartilhando com eles meu coração. Porque, sabe, irmãos, a primeira imagem que eu tenho do acontecido é uma imagem que eu nunca mais vou me esquecer. Na sexta-feira, dia 7, quando acontece, 18h10, é o horário que acontece. 19 horas, com alguns irmãos, nós já estávamos lá. E assim, foi uma cena horrorosa. Nós tivemos que deixar o carro lá no posto do Chico, da França, porque a gente não conseguia entrar. Alguns irmãos estavam comigo e, assim, era inacreditável ter que passar por cima de alguns barracões, nenhum poste em pé, inacreditável. O que a gente via era um cenário mesmo, assim, de terror. A gente logo foi até a farmácia encontrar o pastor Heron, saber se estava tudo bem, saber o que ele queria que a gente fizesse, saber dos outros irmãos. E depois ele pediu para a gente ir até a casa de um irmão que tinha que cruzar toda a avenida. Nós fomos, não dava nem para enxergar o pé. Difícil, escuro, passando por cima de poste assim, era vontade de chorar mesmo, chorar muito, vendo tudo aquilo e toda aquela destruição. Eu me assustei demais quando eu olhei um ponto que eu pensei, bom, aqui eu me localizo e era o lugar do ginásio, e não tinha mais ginásio. Desapareceu, simplesmente desapareceu. Eu ficava assim pensando, meu Deus, isso aqui é uma cena horrorosa mesmo. Nós chegamos até a igreja, tudo destruído, e sabe, irmãos, a confusão acontecia porque você tinha pedaço de uma casa dentro da outra. Quando nós fomos lá para ver a casa, que é a casa das crianças lá da nossa igreja, o Kids, é uma confusão, porque eu nem sabia exatamente onde é que estava, porque estava um barracão em cima da casa, outra casa caída por ali, assim, uma confusão, o que a gente pode chamar de caos. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, olha, o que aconteceu ali, a cena que nós temos é uma cena de caos. E é verdade, irmãos, que de repente nada fazia muito sentido. Caos é exatamente isso, a ausência de ordem. Não havia ordem, a gente não sabia o que que estava ali naquele terreno, o que é que não era, e muito complicado. Mas sabe, quando eu me lembrava disso, domingo passado, ministrando os irmãos ali no Rio Bonito, eu me lembrei também que a primeira cena de caos que tem na Bíblia está em Gênesis capítulo 1. A palavra caos, ela foi traduzida para o grego, mas ela literalmente no hebraico é aquilo que não tem forma e aquilo que está vazio. E a primeira vez que essa palavra aparece é em Gênesis,
Quando a Bíblia fala, pois a terra era sem forma e vazia, ela descreve exatamente o caos. E eu dizia para aqueles irmãos, escute isso, esse é o cenário tão propício para o mover de Deus, para a ação de Deus, porque a Bíblia diz que no meio do caos, Ele se move, e o Espírito de Deus paira sobre aquele caos, e a palavra de Deus vem sobre o caos, e ela coloca ordem, não importa quão bagunçado, quão destruído esteja. E é assim que eu creio que Deus está fazendo em Rio Bonito, e é assim que eu creio que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não importa quão desorganizada ela pareça, quão destruída ela pareça, eu quero afirmar a você, nós temos um Deus que se move e se move no meio do caos. A ponto de que depois que, imagina as pessoas olhando para Rio Bonito falando, meu Deus, isso é o caos. Imagina essas pessoas agora vindo daqui a alguns anos, encontrando ali uma cidade bonita, modelo, gente convertida, uma igreja sólida e forte, e elas vão poder dizer, uau, eu não podia esperar que daquele caos saísse algo tão poderoso. A Bíblia diz que o próprio Deus olhou para o cenário depois do caos e falou, eu acho que agora isso aqui está bom. Ele mesmo avaliou e disse, ficou bom, porque o nosso Deus é especialista em caos. Diga para quem está do seu lado, o nosso Deus é especialista em caos, fique tranquilo. Agora, sabe, irmãos, uma das coisas que nós conversávamos ali em Rio Bonito é que toda vez que Deus, que Jesus quer falar com a gente, e Ele quer nos levar a uma compreensão mais profunda. Toda vez que Jesus quer tornar algo mais didático, pedagógico, e também nos levar a uma reflexão contínua e profunda, quando Jesus queria fazer isso, Ele usava parábolas. Diga comigo, parábolas. Jesus usava muitas parábolas. Essa era a maneira dele, e essa é a maneira bíblica, é a maneira de Deus de continuar a falar com a gente. Quando Ele quer levar a gente assim uma reflexão mais profunda, pedagógica, de jeito que a gente entenda, que Ele desenhe para a gente compreender, o que Ele faz? Usa parábolas. Então você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, Jesus, existem assim alguns que vão dizer que Jesus falou 40 parábolas. Outros, eles contam as frases também, as frases ditas parabólicas, e eles somam 250 parábolas. Assim, parábola inteira, nós temos aproximadamente 40 parábolas que Jesus contou para que a gente compreendesse onde Ele queria chegar. Então Jesus lançava uma parábola e deixava a pessoa pensando, vai lá, reflita aí, eu quero que você conclua algumas coisas, pense. Mas tem um segredo, em Marcos capítulo 4, verso 13, quando Jesus termina a parábola do semeador, que os judeus não chamam de semeador, chamam de parábola da resposta, quando ele termina essa parábola, ele diz assim, vocês entenderam a parábola? E aí ele faz uma afirmação importante. Ele diz, porque se vocês não entenderem a parábola, vocês não entenderão nada mais do que eu falar daqui para frente. É interessante que Jesus agora, irmãos, ele coloca uma condição. Ele fala, se você não compreende a parábola, sabe o que vai acontecer? A sua revelação ela fica paralisada. Você deixa de compreender as demais coisas e, de repente, a sua vida ela começa a ficar estagnada. Por que eu estou falando isso? Eu quero afirmar algo, irmãos, que eu afirmei para os irmãos lá em Rio Bonito. Deus continua falando por parábolas. Ouça isso. Deus continua falando por parábolas. E de vez em quando surgem parábolas difíceis na nossa vida. Sabe qual foi o tema da nossa mensagem lá em Rio Bonito, domingo passado? O tema foi a parábola do tornado. Sabe, irmãos, eu conversei com os irmãos e eu disse, ei, eu não estou dizendo que foi Deus que mandou esse tornado, não. Mas sabe, a gente precisa entender quais são as lições que Deus quer nos dar através dessa parábola. Deus tem falado com parábolas na sua vida. Tem ou não tem? Sabe, às vezes a gente não percebe. Mas, por exemplo, as inundações lá do Rio Grande do Sul foi uma grande parábola. Não só para o pessoal do Sul, do Rio Grande, mas também para todo o Brasil. A gente precisa avaliar e entender o que Deus quer falar com a gente. De vez em quando surgem parábolas. Nós estamos passando por uma agora, na política, no cenário político. A gente está tentando entender. São parábolas e se a gente parar para refletir, nós vamos ouvir o que Deus quer falar com a gente. Eu já contei para você a parábola do nascimento do Lucas aqui, muitas vezes, sim ou não?
Você já deve ter assim tantas parábolas para me contar. Do dia da traição, a parábola do dia da rejeição, a parábola do dia em que você não tinha dinheiro para pagar a sua conta, a parábola do dia em que o médico te deu uma notícia horrível de uma grande enfermidade. Sabe, irmãos, todas elas carregam lições preciosas. Mas tem um problema: se a gente não compreende, sabe o que pode acontecer? A nossa vida pode ficar estagnada ali. É o que Jesus falou: se vocês não entenderem agora o que eu estou falando, vocês vão ter dificuldade de entender o resto que eu tenho para dizer a vocês. E eu sentei com os irmãos domingo passado para dizer: e aí, que lições a gente pode tirar da parábola do tornado? Lição número 1, a vida é frágil. Sim ou não? A vida é frágil. É uma lição que o tornado nos dá, sim ou não? É uma lição. A vida é muito frágil. De repente, um vento. Outra lição: não dá para a gente se apegar a coisas materiais. Eu não estou dizendo que você não pode ter, mas a verdade, irmãos, é que isso desaparece com o vento. Eu conversei uma vez com um cara milionário da Ucrânia. Ele tinha prédios e prédios na região central de uma grande cidade da Ucrânia. E ele estava aqui em Guarapuava. A gente estava servindo ele comida. Sabe por quê? Porque lá na Ucrânia, 10h59, ele é milionário. 11 horas, uma bomba explode, ele perde tudo, ele não tem mais nada. E de milionário ele passa a miserável em 1 minuto. E agora ele está aqui em Guarapuava, precisando de ajuda. Outra lição importante: você pode construir, você pode ter o que você quiser, mas olha, lembre-se, não dá para se apegar com isso. A gente não pode valorizar mais as coisas do que as pessoas. São lições importantes, sim ou não? Sabe outra lição importante que o tornado me ensinou? Que eu preciso de você. A gente precisa um do outro. Tudo que está acontecendo agora no Rio Bonito gerou uma dependência, um precisando do outro. Sabe outra coisa importante que o tornado me ensina? O prazer de servir. Não tem sido maravilhoso, irmãos, ajudar os irmãos? Fazer uma oferta, subir num telhado, carregar uma cesta básica, dar um abraço a alguém que está lá. Sabe, irmãos, de repente o tornado nos ensinou tantas lições e parece que a gente estava com o olho fechado. E por último, a lição mais preciosa: o bem mais precioso que nós temos continua sendo Cristo, porque isso ninguém pode tirar de nós, nem tornado e nem vento algum. Que Deus nos ajude a entender as parábolas da nossa vida. E eu estou falando isso para introduzir o texto dos caminhantes de Emaús. Por quê? Algo fugiu ao controle deles. De repente, esses meninos, eles estão frustrados. E a palavra é frustrada. Esses caras, você precisa se lembrar, são 2 discípulos de Jesus. A Bíblia não fala que eles eram qualquer pessoa. Quaisquer pessoas, eles eram discípulos de Jesus. Andaram com ele. Estavam próximos de Jesus. Eles não eram contados entre os 12, mas eles eram contados como discípulos de Jesus. Mas o que acontece? De repente algo foge ao controle? Uma cena que eles não estavam esperando? Irmãos, guarde isso no seu coração. Algumas situações acontecerão na nossa vida sem muita explicação. E sabe, você vai tentar entender a razão. Você vai dizer: por quê? Senhor, por que comigo? Ninguém nunca falou isso aqui. Por que comigo? Eu já vi pessoas em época de luto dizendo: tanto bandido para morrer. Foi morrer essa pessoa que eu amo tanto. E de repente a gente entra em situações sem explicação, que nos traumatizam, que nos ferem profundamente. Você diz: eu fiz tudo certo, eu vinha sendo fiel, eu vinha fazendo o que o Senhor manda. Por que comigo? Porque eu quero te dizer, eu não estou afirmando que isso é obra de Deus. Foi Deus quem fez essa tragédia na sua vida. Mas mais uma vez, nós estamos diante de parábolas. E essas situações tensas que a gente vive, elas precisam de reflexão. Sabe, irmãos, a gente precisa parar e dizer: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Porque eu não quero ficar com a minha vida paralisada. Quantas pessoas você conhece que, assim, os anos passaram, mas você olha para ela e ela está paralisada há 10, 20 anos atrás, quando algo a feriu profundamente? Quantas pessoas você conhece que não conseguiram mais caminhar? Jesus falou isso: você vai ficar paralisado se você não entender a parábola. Ei, ouça, aquela parábola da rejeição
o dia que você foi traído, o dia que seu pai te deixou, o dia que seu marido te abandonou, o dia que você tinha um projeto tão lindo e ele foi frustrado. Essa parábola, ela tem que ser compreendida através do Espírito Santo que está em você, senão sua vida vai paralisar. E pior, você vai caminhar na direção contrária da minha vontade para você. É o que está acontecendo com os caminhantes de Emaús. De repente, algo foge ao controle. E é interessante, irmãos, que é algo tão simples que está acontecendo com eles, mas os caras que andaram com Jesus decidiram ir na direção contrária da vontade dele. Então eu quero, assim, hoje aqui, junto com os irmãos, entender o que foi que aconteceu com esses homens. Sabe, esses caras, de repente, uma situação tensa vem na vida deles e para mim, o fator principal é, de repente, o coração deles esfria. Por que eu sei que o coração deles esfriou? Por que eu sei que o coração deles agora está morno? E olha, mais terrível do que um coração frio que está esquentando, é um coração quente que está esfriando. O morno é terrível, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O próprio Deus falou, olha, o morno gera repulsa, hein? É um negócio que eu não suporto, que não faz bem para o corpo. E agora esses meninos que antes pegaram fogo, esses caras que um tempo atrás, andando com Jesus, viram ele fazer tanta coisa demais, ouviram as promessas, porque, sabe, irmãos, quando eles falam, porque nós esperávamos, eles estão dizendo, nós ouvimos ele prometer isso, mas ele não cumpriu. Ele prometeu que era domingo, mas domingo é até meia-noite, é domingo ainda, amém, irmãos? Era domingo ainda, no mesmo dia eles já estão frustrados. Mas sabe, eles esfriaram. Por que eu sei que eles esfriaram? Porque de repente os dois olham um para o outro, depois da conversa com Jesus, e falam, nosso coração queimou de novo. Se queimou de novo é porque estava gelado, estava frio, estava morno. E aquela mornidão gerou assim um grande problema para aqueles homens. Eu quero olhar junto com você aqui para esse texto e aprender algumas lições, assim, do que a gente não deve fazer, do que a gente precisa fazer para compreender as parábolas da vida, para não deixar o nosso coração ficar morno, esfriando, e viver na intensidade que o Espírito Santo espera que a gente viva. Amém, irmãos? Primeira lição que eu percebo aqui com esses irmãos, Cleopas e o seu amigo, é que a mornidão é um caminho. Ouça bem isso. A mornidão, ela é um caminho. Preste atenção. A Bíblia diz que aqueles homens, eles no dia da frustração, no dia em que eles não gostaram, no dia em que eles não entenderam, no dia que eles não compreenderam, então eles decidiram, vamos para Emaús. E sabe, eu quero afirmar algo aqui com você. A mornidão é um caminho. Por que eu preciso dizer isso? Porque às vezes dá a impressão que a mornidão é uma cadeira, que a mornidão é um estacionamento. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo assim, não, pastor, sabe, eu quero dar um tempo, como se isso fosse possível. Eu vou sentar aqui, no lugar onde eu estou, da minha caminhada cristã, eu vou só dar uma relaxada. Ouça bem, a mornidão é um caminho. Porque eles não estavam em Jerusalém e disseram, ficamos mornos, não compreendemos as lutas, vamos permanecer aqui. Não, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles decidiram caminhar para Emaús. Escute isso, irmãos, Emaús fica exatamente na direção oposta de Jerusalém. Então Jerusalém é o lugar da promessa, Jerusalém é o lugar do fogo, Jerusalém é o lugar do batismo, Jerusalém é o lugar do Pentecostes. Sabe, irmãos, eles então decidiram, lá é Jerusalém, o meu coração morno me manda caminhar para cá, na direção de Emaús. Olha que interessante, a mornidão é um caminho. Você não vai caminhar mais devagar porque ficou morno, na mesma direção, não. O morno não está indo, sabe, dá a impressão que o quente, a pessoa que está fervendo, ela está correndo para Jerusalém. E o morno? Não, o morno está indo na mesma direção, só que ele está indo mais devagar. Não é verdade. O quente está correndo naquela direção e o morno está andando para outra direção. Eu não sei, irmãos, porque eu quero afirmar isso com você, porque às vezes parece que a nossa consciência fica aplacada. Parece assim, não, eu só estou dando um tempo, eu só estou assim, sabe, eu não estou tão firme com Jesus, de vez em quando eu venho na igreja, de vez em quando eu faço umas coisas assim para a minha consciência ficar mais tranquila, mas olha, Deus é o mesmo, hein? Estamos indo na mesma direção, servimos, não, irmão, não é assim.
A mornidão é um caminho, e é um caminho contrário à vontade de Deus. O morno não está indo para o mesmo lugar que eu estou indo. Não, o morno está indo na direção contrária. E é interessante porque a Bíblia diz, de um lado você tem Jerusalém, e do outro lado você tem Emaús. Olha só que interessante. Sabe, quando você vai estudar geografia bíblica, você tem dificuldade de entender onde fica Emaús. Sabia? Porque ela é tão insignificante. É um negócio assim, uma aldeiazinha que não teve nenhuma história, não há algo assim que chame a atenção. É tão insignificante que você não consegue encontrar, dentro da geografia bíblica, esse lugar exatamente. Sabe que a Bíblia está nos dizendo que o morno, ele troca algo poderoso, maravilhoso. Ele troca glória, ele troca o Pentecoste, ele troca por nada. Ele troca por algo confortável. Emaús significa o lugar do banho quentinho, sabe? O lugar do banho térmico, das águas termais. Sabe, ele está dizendo, olha, para cá você vai ter que caminhar, vai ser uma caminhada longa, vai ter que permanecer em Jerusalém, vai te dar muito trabalho. Agora para lá, é só deixar a vida te levar, do jeito que você está, tá bom, e no final você vai ter um banho quentinho, para deixar você ainda mais morninho. E você vai morrer confortável, assim, numa miséria danada. Porque o morno é um caminho. A mornidão não te deixa no mesmo lugar. Quem está entendendo, diga amém. A mornidão vai nos levar para um lugar terrível, que não é a vontade de Deus para nós. Em segundo lugar, seja intencional com as companhias mornas. Ouça bem. A segunda lição que eu aprendo aqui é que com as companhias mornas, eu preciso ser intencional. Por que eu estou falando isso? Irmãos, sabe, eu sou contra a pessoa que diz assim, eu estou me afastando de gente tóxica. Já viram isso aí? Estou me afastando de todas as pessoas tóxicas da minha vida. E eu falo, ai meu Deus do céu, mal sabe ela que assim, ela também é super tóxica. Mas deixa eu te dizer, irmãos, todos nós, se Jesus não tivesse olhado para nós com um olhar de graça e misericórdia, quem é mais tóxico do que alguém como nós, vivendo no pecado, esperando a morte? Assim, escolhemos errado a vida toda. Então eu sou contra a gente dizer, vou me afastar de gente tóxica. Não, pelo contrário, nós temos que nos aproximar delas. Nós precisamos ir até elas, mas ouça bem, de maneira intencional. Porque se você não for intencional nessa relação, ao invés de você esquentar aquela pessoa vai te esfriar. Quando eu me converti, logo que eu tive a minha experiência com Deus, o meu discipulador era o pastor Huguinho, lá de Navegantes. Sabe quem é ele? Então, assim, ele queimando, e me ajudava tanto. E eu me lembro, assim, de que várias vezes eu não almoçava para poder ir no trabalho dele, para ficar ouvindo ele. E eu voltava do meu trabalho, assim, tão cheio de Jesus. E aí, a gente tinha um outro amigo em comum. Só que esse outro amigo em comum, ele era um cara que já tinha sido quente, e agora estava morno. E eu, assim, para respeitar a relação, toda vez ele me procurava, e para não criar um caso, eu ia conversar com ele. E sabe, irmãos, o que acontecia? Eu ficava ali respeitando ele falava as coisas dele, o pensamento que ele tinha, todo errado. E eu, assim, ia lá e respeitava. E toda vez eu saía daqui pior do que eu entrava. E aí eu voltava lá, um dia o Huguinho falou comigo. E ele falou, Cezinha, deixa eu te falar. Você está iniciando a sua caminhada. Olha, o seu coração está queimando. Mas sabe, toda vez que você vai lá, você volta aqui com umas coisas que não é de Jesus, não. Você volta falando e fazendo perguntas assim, que não são de Jesus, não. Então, toda vez que você for lá agora, vai de modo intencional. Vai, não deixa de ir. Mas quando você for lá, prega para essa pessoa. Fala do fogo que está no seu coração. Deixa eu te dizer algo, irmão, sabe? A gente vai encontrar na caminhada muita gente morna. Muita gente que já queimou um dia e que agora sim é um morno. E sabe, dá a impressão que quando a gente encontra com essa pessoa, dá a impressão assim que a gente encontrou um lugar seguro, porque essa pessoa parece ser madura no final, mas não é. Então eu quero te convidar a ir até essas pessoas, vai sim, mas vai de modo intencional, chamando ela, olha, eu quero te convidar a queimar junto comigo. Sabe qual que é o problema desses dois discípulos aqui?
que parece que os dois mornos se encontraram. Eu não sei, de repente, não sei qual foi a conversa que eles tiveram. E dá a sensação, quando você está morno, você encontra outro morno, dá a sensação que você está certo. Você fala assim, nossa, sabe que eu estava pensando isso? Aí você encontra alguém que está queimando e fala, não, o que você está pensando, seu pensamento está errado. Ei, vamos lá, não é dessa forma. Você fala, essa pessoa aí está errada. Aí você vai procurando. E aí você procura outro e fala, olha, sabe, eu acho, meu Deus, está muito complicado. E aí quando você encontra um outro morno e ele fala, é isso mesmo, eu também estava pensando nisso. Você fala, pronto, encontrei a minha tribo. Você não está entendendo que agora você está abraçado com mais um, simplesmente indo para Emaús. Não quer dizer que porque você encontrou alguém que concorda com você, você encontrou a parceria que vai te levar para Jerusalém. Ou então, a história de Ananias e Safira é mentira. Nós tínhamos, escute bem, estou falando de casais, que em sociedade, em parceria, mornos, decidem fazer errado e caminhar na direção de Emaús. Mas como tiveram um acordo, não, parece que está certo. Você também não acha? Eu acho. Nossa, olha, sabe o que acontece? Meu Deus, eu vou lá na igreja. Tem aquela pessoa que ela vem assim, eu vim no culto hoje. Ai, que louvor gelado. Nossa, o louvor estava horrível. Aí, irmãos, a palavra, meu Deus, o culto, meu Deus, estava tudo horrível. Porque você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você é. Então a sua mornidão se torna lente. Você está vendo tudo a partir daquilo. Fala, o louvor estava horroroso. Aí você vai perguntando, aí você encontra alguém queimando e fala, meu Deus, que louvor maravilhoso. Que presença de Deus. Aí você fala, não, esse aí é muito fanático. Até que você encontra outro que fala, você também achou? Eu achei. E aquelas microfonias no começo do culto, hein? Ai, que baderna. Ai, que horrível. Aí encontrei. Aí a gente se abraça. E vai os dois abraçados, igual Ananias e Safira. Sabe qual foi o acordo de Ananias com Safira? Viu? Vamos mentir junto? Vamos. E parece que ter acordo, concordar com a mesma bobagem é algo bom, mas não é. Miriam e Arão concordaram em falar mal de Moisés. O fato deles terem acordo não quer dizer nada. Os dois discípulos estão caminhando na direção errada. Quero te dar uma sugestão. Sabe o que você faz? Toda vez que você tiver uma ideia, checa com alguém que está queimando por Jesus. Porque você vai encontrar um morno que vai bater palma para a sua ferida e vai dizer, é isso mesmo, a igreja fere a gente. Meu Deus, é horrível. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Acontece. Mas sabe, se você encontrar alguém fervendo, ela vai dizer para você, é verdade, eu também já fui ferido. Vamos fazer o seguinte, vamos orar por isso? Vamos ter uma conversa santa? Vamos chamar a pessoa para uma conversa? Não, você encontra um morno e ele fala, ai, quer saber? A igreja não é unida. Daí sabe o que ele faz? Ele divide. Eu falo mal, que não tem unidade. Aí o que a gente faz? Nós vamos para cá, deixa eles indo para lá, tá tudo bem. Maravilhoso. Olha que pensamento, ó. Então tome cuidado, porque quando você encontra alguém morno, você tem que ser intencional. Você tem que ser intencional para ajudar essa pessoa. Para dizer, ei, vamos comigo iniciar um jejum. Ei, você está errado. Você está errado. Sabe, eu já vivi isso, eu quero te ajudar. Vamos orar junto? Vamos lá. Essa ofensa está no seu coração, sabe por quê? Porque você é ofendido. Você tinha o direito, você tinha a capacidade de se fechar para isso. E proteger e guardar o seu coração. Você não é. As pessoas falam assim, eu sou muito sensível. Falo, não, você não é sensível, você é suscetível, é diferente. Se você fosse sensível, você ia ouvir a voz do Espírito Santo e entender que tudo isso aqui não passa de um grande treinamento para algo maior que ele tem para a sua vida. Mas porque você é super suscetível, então algo acontece e eu não entendo a parábola e eu vou para a direção errada. Eu abandono Jerusalém, o lugar da promessa. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me juntar com gente que está queimando. Eu tenho que me juntar com gente morna, mas de maneira intencional. Quem está entendendo, diga amém. Eles se juntaram em dois e foram na direção errada. Sabe uma terceira coisa? Uma vida morna vai te impedir de ver Jesus. Irmãos, isso para mim é assustador. É assustador porque Jesus é algo comum para eles. Ô, irmão, eles andaram com Jesus. Não é possível que eles não reconheceram Jesus. A mornidão, ela vai gerando em nós assim uma escama tão horrível na nossa visão.
A mornidão vai me tornando alguém tão crítico, cético, alguém tão fechado para o mover de Deus, e de repente eu não consigo ver Jesus em nada mais. Sabe o que é uma vida sem graça? É a vida que não consegue mais reconhecer favor e graça de Deus em nada. Eu não consigo ver Jesus em nada. É horrível. Irmãos, olha, uma das coisas que me marcou em Rio Bonito, me marcou aquele povo de Rio Bonito maravilhoso. Sabe o que eles falavam? Eu ouvi isso de muitas pessoas, talvez você tenha ouvido. Eles reconhecendo Jesus no meio dos escombros. E aí eu ouvi de alguns assim: pastor, Deus é bom. Eu falei: é mesmo? O cara está com a casa lá desmontada, o cara machucado. Deus é bom. Eu falo: por que você está falando isso? Você sabe, pastor, aconteceu 6h10. Se tivesse acontecido 5 horas, a escola ia estar cheia. Vocês não ouviram isso muitas vezes? A escola ia estar lotada. Se acontece 7 horas, ia estar tendo missa, ia ter crisma, me falaram. Ia estar tendo uma conferência na Assembleia de Deus. 7h30, ia ter um campeonato no ginásio. Deus é bom. Aconteceu 6h10. Eu falo: vocês são muito crentes. Não é verdade? Eles estão vendo a graça de Deus. Sabe, irmãos, precisa ser muito quente para poder ver a graça de Deus no meio da tragédia. Mas eles estão vendo, estão dando uma lição em nós. Sabe o que eles estão mostrando para nós? O quente consegue ver Jesus em tudo. Ele consegue ver a graça e o favor em tudo, sabe? Eu agradeço a Deus, porque Suelen, ela não me deixa não ver a graça de Deus. Ela vê Jesus em tudo. Às vezes até fala: acho que agora você forçou a barra. Mas ela está vendo Jesus em qualquer coisa. É a borboleta, é a florzinha, é o negócio da vaga do estacionamento. Tudo Jesus está. Mas que maravilhoso, porque isso é bíblico. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Não fica firme no estribo, no seu próprio pensamento, sabe? Para de ficar achando que o seu pensamento é o ideal. Confia no Senhor. E aí ele segue dizendo: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que ele está dizendo: se você começar a reconhecer Jesus no caminho, de repente Ele endireita a sua vereda e você volta para o lugar certo. É sobre reconhecer Jesus, ver a graça dEle. Sabe, aqueles discípulos estão cegos, eles não conseguem mais ver a graça. Eu conheço gente que parou de ver graça de Jesus no casamento, parou de ver graça na família, parou de ver graça na cidade onde mora, parou de ver graça no trabalho, sabe? Quando você estiver queimando por Jesus, você vai ver graça e favor onde você estiver. Eu vejo Jesus ali, eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus nessa crise, me ensinando a avançar. Eu estou vendo Jesus aqui nessa igreja, mas eu vejo Jesus pelas ruas, eu vejo. Uma vez recebemos aqui na nossa igreja um bispo da Europa. E o maior testemunho que eu já recebi, já ouvi de alguém, no dia dele ir embora, um senhorzinho, muito idoso, ele me abraçou, chorou, e ele falou: pastor, a experiência mais profunda que eu tive aqui nessa cidade foi a seguinte: eu sou europeu, eu estou acostumado a encontrar Jesus na igreja. É a primeira vez que eu encontro Jesus pelas calçadas. É a primeira vez que eu vejo Jesus nas casas, nas células, nas ruas. E ele falou: eu vejo Jesus em tudo aqui. Esse foi um dos maiores testemunhos, assim, elogios que nós já recebemos como igreja, como cidade. Sabe, irmãos, quando a gente está morno, Jesus não está em nada. Mesmo quando você recebe uma coisa legal, você fala: ah, que bom, mas assim, podia ser mais. Nada está bom, nada é razoável. Você nunca enxerga Jesus, você nunca está vendo graça e favor nele. Ô irmão, olha para quem está do seu lado aí, por favor. Olha bem aí, fala: eu vejo Jesus em você, irmão. Você é uma bênção na minha vida. Não, fala a verdade. Ei, fala a verdade. Quem está do lado aí de um familiar? Levanta a mão. Quem está do lado de um esposo, um irmão, um familiar? Ô, Jesus não está aí, não? Fala para mim. Você não está vendo a graça de Jesus? Você não está vendo? Você era para estar solteirão aí, olha como é que você é feio. Ah, mas Jesus aí, ó, a graça, te deu uma esposa maravilhosa, filhos, família. Irmão, você tem uma igreja, um povo que te ama. Veja a graça e o favor. A Bíblia diz que Paulo chegava nos lugares. E a afirmação é: vendo a graça de Jesus naquele lugar. Eles não ficavam ali reparando problema, defeito. Ah, irmãos, nós temos tantos problemas, tantos defeitos, não é verdade? Fala para mim, na sua casa tem coisa errada, sim ou não? Quem tem muita coisa amanhã para resolver?
Quem tem muito rolo para resolver essa semana, conta para pagar. Bom, você vai ter que escolher o que você quer olhar. Você pode olhar para tudo isso e pensar, é uma desgraça. Ou você pode olhar para tudo isso e pensar, Jesus está comigo, e eu vejo Jesus em tudo, então eu tenho graça e favor para viver os momentos mais difíceis. Você vai ter que escolher como vai interpretar a parábola. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, outra lição interessante que esses irmãos aqui nos ensinam é que existe fogo na Bíblia. Quem está com a Bíblia de papel aí, só os crentes raiz, Bíblia de papel, levanta assim. Você está com celular, você é Nutella, não ergue não. Ergue só quem está com Bíblia de papel, aleluia. Os irmãos do aplicativo vão converter essa semana, aleluia. Há fogo na Bíblia. Sabe, irmãos, eu fico olhando para o texto bíblico, a Bíblia fala assim que Jesus, percebendo que eles estavam frios, Jesus percebendo que aqueles meninos estavam perdidos, para a direção errada, Jesus não fez com eles outra coisa. Ouça o que eu vou dizer. O que Jesus faz para queimar o coração daqueles meninos? Exposição bíblica. Ouça isso. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens afirmaram, ei, não ardeu o nosso coração quando? Quando foi que ardeu o coração? Quando me deram um abraço? Quando chegou mais dinheiro? Quando resolveram a minha crise? Não, ardia o nosso coração enquanto ele pregava a Bíblia para nós. Ouça o que eu vou dizer, você pode procurar todos os profissionais, e eu te recomendo, vá atrás de profissionais, tem bons profissionais, vai atrás, é maravilhoso, mas há algo que só a Bíblia vai resolver no seu coração. É a exposição às Escrituras. Eu imagino Jesus olhando para aqueles caras, de repente ele dá uma bronca neles e fala, nécios, tardios de coração, vocês não entenderam o que foi falado a respeito de mim nas Escrituras, então vai ouvir tudo agora. E aí Jesus começa por Moisés. Quando ele fala de começar por Moisés, irmãos, nós estamos falando do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele explica 5 livros da Bíblia. Você sabe como é demorado ler tudo, ele está gastando tempo. Eu não sei quanto tempo durou aquela pregação, mas deve ter sido longa. E ele começa lá em Gênesis, lá em Êxodo. Eu vou explicar para vocês o Levítico. Você não entendeu o Números, você não entendeu o Deuteronômio, eu vou te explicar. E ele explica, e ele explica. E quando eles já estão assim, meu Deus, o coração está queimando, só de ouvir Bíblia. Aí ele começa, vou te falar agora um pouco sobre Ezequiel, vou te falar sobre Daniel, vou te falar sobre Isaías, sabe? Você tem que conhecer a história de Jonas. E ele começa, e a Bíblia diz que ele passa por Moisés, passa pelos profetas, e o coração deles queima. Quando? Quando eles ouvem Bíblia. Nosso problema é que a gente ouve tudo menos Bíblia. A gente ouve até pregação que não é bíblica. A gente ouve tudo, frase de efeito. Irmão, como eu disse, eu não tenho problema com as frases de efeito, desde que você já esteja cheio de Bíblia. Encha-se de Bíblia, depois você vai atrás do que você quiser. Mas sabe, se você não se encher de Bíblia, você vai enxugar gelo. Você vai ficar numa corrida de rato, nunca vai chegar a lugar nenhum. A Bíblia é fogo. Sabe, Jeremias fala assim, achadas as suas palavras, eu as comi, e elas foram gozo e alegria no meu coração. Olha o que Jeremias está dizendo. Ele está falando, sabe onde eu encontrei caminho para a minha tristeza? Foi na Bíblia. Deus, quando fala com Jeremias, depois ele vai dizer, sabe o que eu vou fazer, Jeremias? Eu vou pôr fogo na minha palavra, e depois eu vou pôr minha palavra na sua boca. Ele não fala, eu vou pôr fogo na sua boca, e fala o que você quiser. Não. Ele está dizendo, sabe como eu vou te encher de fogo? Eu vou colocar a Bíblia queimando dentro de você. É assim que você vai queimar. A gente acha que a gente vai estar cheio de fogo quando a gente ficar por aí profetizando qualquer coisa. Ele está dizendo, profetiza a Bíblia. Você come a Bíblia, se enche de Bíblia, eu ponho fogo na minha Bíblia e ponho a minha palavra queimando na sua boca e agora você vai profetizar fogo. Mas é sobre Bíblia. Sabe onde está o primeiro Pentecoste? Em Êxodo. Primeiro Pentecostes, irmãos, não é Atos, é Êxodo. O primeiro Pentecostes foi quando Moisés desceu da montanha com a Bíblia na mão. É ali. Então é sobre Bíblia, sabe? Eu quero fazer um apelo a você, ouça bem o que eu vou dizer. Irmãos, como seu pastor, olha, arruma uma Bíblia de papel, pelo amor de Deus. Você pode ler no aplicativo, quando você não puder pegar a Bíblia de papel, está tudo bem, leia quando você não puder. Os mais jovens aí, eu quero ser moderno, me ajuda. Eu não consigo. Mas sabe, eu quero te incentivar a ter uma Bíblia de papel, a rabiscar esse negócio, a deixar ela suja, a deixar ela surrada.
Spurgeon diz, uma Bíblia caindo aos pedaços normalmente pertence a alguém que não está. Alguém que está caindo aos pedaços normalmente tem uma Bíblia nova. Mas sabe, uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que está firme na rocha. Deixa eu ver sua Bíblia. Você me mostra ela? Deixa eu olhar ela. Deixa eu olhar. Sabe, eu estava agora numa igreja, achei engraçado. O Davi Silva, sabe, aquele cantor, estava lá. E aí tinha um outro músico. Eles estavam conversando sobre Bíblia. E o outro músico falou assim para ele: eu gosto dessa Bíblia aqui. E deu na mão dele. Ele falou: que legal, deixa eu ver. Quando ele foi fazer assim, as folhas estavam coladas. Aí ele falou: você gosta de outra, dessa aqui você não gosta não. Como é que você gosta com as folhas coladas? Bíblia nova dessa, não tem um risco. Irmão, a gente quer explicar a mornidão de todo jeito. É porque, o mundo, o sistema, eu tive problemas, minha infância. Você pode explicar o que você quiser. Mas deixa eu te dizer, tem um remédio bíblico que se chama exposição bíblica. Eu não estou falando de você ouvir pregação, porque dá para vir aqui e pregar e não pregar a Bíblia também. Mas eu estou falando sobre a exposição à Bíblia. Sabe, deixa eu olhar a sua Bíblia, você me deixa? Eu quero olhar, eu quero ver se a sua Bíblia está assim bem colorida, bem rabiscada. Porque a gente diz amar Jesus e não ama o que Ele escreveu para nós. Deixa eu olhar a sua Bíblia, me dá aqui. Eu quero folhear ela. Eu quero ver os seus rabiscos. Assim, você está debruçando sobre ela? Você ama a sua Bíblia? Eu vou encontrar assim marcas de lágrimas nela? Sim, você ama isso aqui? Eu estava brincando com a Suelen outro dia, porque ela arrumou uns 4 lápis de cor lá, e ela começou a pintar tanta Bíblia dela, eu falei: não, mas peraí, ué. Daí você pintou tudo. Laranja é o não sei o quê, o vermelho é o sei lá o que é um arco-íris a Bíblia dela. É uma coisa assim, horrível. Pinta tudo, você não entende nada. Mas que maravilhoso é uma Bíblia rasgada. Que maravilhoso é uma Bíblia velha, surrada, rabiscada. E normalmente ela pertence a alguém que está queimando por Jesus. Me mostra a sua Bíblia. Pastor, eu leio no aplicativo. Pode ler, não tem problema. Arruma uma de papel também, custa nada. Você compra tanta coisa cara. Seu celular, você vender, você compra aí 20 Bíblias. Compra uma Bíblia de papel. Compra uma Bíblia de papel, rabisca ela. Mostra, leva no seu trabalho, mostra para todo mundo que você ama isso aqui. Deixa ela rabiscada, sabe? Eu gosto de mostrar assim, eu estava lendo isso aqui hoje, aqui, Eu e o Lucas fizemos devocional juntos. Hoje cedo ainda a gente estava lá. Está escrito aqui, ele rabiscou junto comigo. Vamos ler de novo. Está aqui. É o texto bíblico. Eu amo a Bíblia. Jesus pregou a Bíblia para aqueles caras. E no final, eles não falaram assim, foi o milagre que ele fez que queimou nosso coração. Eles não disseram, foi a oferta que recebemos. Não, foi o profeta que orou com a gente. Sabe o que ele fala? O que foi que queimou nosso coração? Enquanto ele pregava a Bíblia para nós. Ouvindo o profeta. Ouvindo, é claro. É Jesus pregando, mas me ajuda, por favor. É sobre Bíblia. Sabe, outra lição que eu aprendo, e eu já vou terminar, eu tenho um monte aqui, mas não preciso falar todas não, outro dia eu termino. Mas outra lição que eu aprendo aqui é que a mesa com Cristo incendeia o nosso coração. O que isso quer dizer? Sabe, Jesus partiu o pão. Eu fico imaginando a cena. Que a Bíblia diz que até então os olhos deles ainda estavam fechados. Mas eu imagino a cena foi maravilhosa, porque eles chegaram em Emaús, Jesus está pregando para eles, eles não mudaram a direção até agora, estão indo, Jesus está indo com eles. É mesmo? É aqui que é o lugar de vocês? Então fica aqui, eu vou embora. E eles falam, não, fica com a gente, fica por favor. E Jesus fala, tá bom, vocês querem que eu fique, eu vou ficar. Mas vou fazer um negócio, me dá o pão. Quando ele pega o pão, quando ele parte o pão, a Bíblia diz que nessa hora, os olhos deles são abertos. Na hora do partir do pão, a mesa, a intimidade, o lugar secreto, a profundidade, sabe? O pão representa o próprio Cristo. Ele está falando sobre a gente agora começar a se alimentar de uma relação profunda com Ele. Ele está falando agora de uma intimidade, uma profundidade. Escuta isso, irmãos. Olha só que interessante. Os olhos deles ainda estão fechados, até a mesa. Então escuta o que eu vou te dizer. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos.
ao entendimento que foi cegado em nós pelo Deus desse século, está falando de Satanás, para que a gente não tenha a revelação do Evangelho da glória de Cristo. É assim que Paulo fala. Então, assim, o que vai acontecer com a gente é que a gente vai ter uma luta sempre para ter os olhos abertos, para enxergar o que Deus quer que a gente veja. Mas Jesus, em toda a sua pregação, olha só que forte isso, a pregação de Jesus não foi capaz de abrir os olhos daqueles meninos. Olha só que sério. Eu quero te afirmar uma coisa aqui para você: nenhum pregador vai ser bom o suficiente para você. Nem Jesus foi para esses caras. Você já pensou se ouvir uma pregação de 3, 4 horas do próprio Cristo e o olho continuar fechado? Por quê? O que ele está dizendo não é sobre um monte de sermão, não é sobre um monte de programação, não é sobre um monte de disciplina, é sobre sentar na mesa. Sabe, irmãos, existem coisas que só vão ser, para nós, latentes, só vai haver uma revelação profunda quando a gente estiver com Ele na intimidade. Então, se você tem fugido desse lugar secreto, eu sinto te dizer, nenhum pregador vai ser suficiente, nenhuma mensagem será suficiente, nada será suficiente, nem a cruz será suficiente, porque Ele já tinha sido crucificado, Ele já tinha ressuscitado, e ainda assim, eles estavam daquele jeito. O que a Bíblia está nos ensinando nós vamos ter que aprender a ir para a mesa, o lugar da intimidade, do partir do pão, com Cristo, com os meus irmãos, e nesse ambiente de profundidade e intimidade, os meus olhos são abertos. E agora, acontece assim, o que eu amo demais. Os olhos estão abertos, o coração está incendiado, sabe? Qual é a primeira decisão deles? A primeira decisão deles, o olho abre, o coração queima, eles falam assim: gente do céu, o que nós estamos fazendo? Que tal, que negócio de Emaús o quê? Que negócio de ficar tranquilo o quê? Não, e a Bíblia diz que na mesma hora, digam comigo, na mesma hora, então preste atenção, de repente, porque o coração queima, porque eles estão de novo pegando fogo, porque não é mais aquela coisa morna, terrível, porque agora eles estão queimando. Sabe o que a Bíblia diz? Na mesma hora, eles decidem voltar para o propósito, decidem fazer aquilo que foram chamados para fazer, eles decidem ir de volta para Jerusalém. Interessante, irmãos, que até ali eles estão dizendo para Jesus: fica aqui, vão dormir tranquilo, está tarde, é de noite, é perigoso, não tem iluminação, tem ladrão, fica com nós. E a Bíblia diz que na mesma hora, aqueles perigos todos desaparecem. De repente eles estão felizes, de repente eles estão caminhando na direção do propósito de novo. E aí, irmãos, a gente percebe que quando o fogo queima, a gente passa a dar valor àquilo que de fato importa. O morno, ele valoriza tudo o que é supérfluo. É interessante como para o morno tantas coisas são interessantes e importantes para paralisá-lo no seu propósito. Mas é interessante também perceber quanto para um incendiado é fácil seguir caminhando na direção do seu chamado. De repente a Bíblia diz: e na mesma hora caminharam de volta para Jerusalém. Sabe, irmãos, eu quero te convidar a entrar nesse lugar de fogo, de incêndio. Eu quero te convidar a voltar para Jerusalém. Eu quero te convidar, irmãos, a abandonar. Eu não sei o que foi que te frustrou, o que te marcou. De repente você teve uma experiência negativa com a igreja, com a liderança. De repente você teve uma experiência negativa com a família, com algum crente, com algum pastor. De repente você teve uma experiência complicada e você não entendeu, não compreendeu a parábola. Eu não estou dizendo que as pessoas não erram, não. Estou afirmando a você, falhamos e falhamos muito. Mas sabe, irmãos, a mornidão não compensa. Ela não compensa. Eu vou te dizer por que não compensa. No final, Atos capítulo 24, sabe qual que é o final do capítulo 24? Eles voltam para Jerusalém. E aí, irmãos, eles encontram lá quem? Jesus. E ao encontrar Jesus, eles ouvem agora de Jesus: ei, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Sabe o que esses caras iam perder? Porque esses 2 discípulos agora, sabe onde eles estão? Dentro do cenáculo, eu garanto a você. Eles estão entre os 120. Eles iam perder a chance da vida deles, de viver algo poderoso, o avivamento, o início da igreja. Eles perderiam, eles estariam fora,
Se eles tivessem seguido o rumo deles, estariam fora. Não vale a pena, a vida morna não vale a pena. Mas com o coração queimando, a gente vai estar sempre olhando para a coisa certa, indo para a direção certa, dando valor para as coisas que importam, sabe? De vez em quando, irmãos, vale a pena assim até fechar o olho para algumas coisas. Dizer, não vou me importar com isso. Quer saber? É pequeno demais para tomar o meu tempo. Sabe? Eu não vou parar por causa de você. Neemias falou para alguns, a obra é maior do que o seu comentário. Eu vou seguir, eu vou avançar. Por que eu pararia uma grande obra? Parar? Não vou parar não. Eu vou seguir. Eu estou indo para Jerusalém, eu não quero perder o Pentecostes, eu não quero perder a ação do Espírito Santo, eu não quero ficar de fora de nada do que Ele está fazendo no Brasil. Nós estamos diante, assim, de uma grande oportunidade, irmãos. O Brasil está se tornando o cenário ideal para que as portas de um grande avivamento, assim, se levante como nunca. Eu amo o Brasil, eu amo o cenário, sabe? Eu olho para tudo, assim, claro que eu fico com medo, fico frustrado com algumas coisas, mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou olhando, eu estou vendo a economia, eu estou olhando, eu estou vendo as ideologias, eu estou olhando, eu estou vendo as decisões do STF, eu estou vendo a maneira como a política está indo, eu estou olhando, eu estou percebendo a igreja, os movimentos, e sabe, para mim isso tudo é uma grande parábola. Eu estou olhando e estou percebendo, eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu sei que tem algo nascendo aqui. Me mostra, me deixa participar, porque eu não vou para Emaús. Eu não vou ser daqueles que vai desistir. Eu não sou daqueles que porque alguém frustrou, porque outro criou um escândalo, eu não sou desses que vai parar, sabe? Eu estou queimando na direção de Jerusalém. E sabe, irmãos, eu não vou ficar de fora. Eu quero estar fazendo parte de tudo que o Senhor está promovendo na nossa vida. Final da história, Jesus aparece. E ele aparece, a Bíblia diz que ele mostra cicatrizes para aqueles homens. Ela está aqui, sou eu. Cicatriz está aqui. Jesus mais uma vez está ensinando eles, viu? Não parem por causa das dores. Está aqui, tem cicatriz para mostrar para vocês. A cruz é uma parábola. Vocês precisam compreender que as dores não podem nos paralisar, nem nos tirar do propósito. Continue. Seja alguém queimando por Jesus. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para a gente orar, por favor?